Olá, pessoal. Como todas as semanas, vou falar um pouco das previsões astrológicas na semana que vai do dia 30 de maio até o dia 5 de junho. Então, já estamos quase chegando no meio do ano. Um ano e meio de pandemia e nós aqui sofrendo com essa grande desgraça que recaiu sobre todos os seres humanos, né? Apesar de que nem todos os países estão sofrendo da mesma maneira, porque eu tenho certeza que como cada um tem o seu próprio karma coletivo, nós temos que viver o nosso. E isso não vai depender de quem está lá no governo. Nós vivenciamos o nosso destino conforme nossas escolhas. E as nossas escolhas de ontem estão fazendo a realidade de hoje. E as escolhas de ontem foram consequência de coisas anteriores. Portanto, caminhadas e escolhas, como o país mesmo, né? Estamos ainda sob a influência da lunação, a lua cheia, né? Que aconteceu no dia 26 de maio. As lunações, tanto luas cheias, quando tem eclipses, né? As luas cheias acontecem todos os meses e luas novas, né? Crescente, minguante, isso faz parte do ciclo lunar, ou seja, da revolução que a lua cumpre ao redor do nosso planeta, Terra, nossa casa. E essa semana, dia 2, entramos na fase minguante da lua, no signo de peixes, tá? Mas o eclipse lunar, ele vai ter uma duração de pelo menos 6 meses. Às vezes se prolonga um pouco mais, mas em geral 6 meses até a próxima lunação. Às vezes a gente interpreta lunações iguais, ou seja, dos mesmos ciclos. Aí realmente demoraria muito, porque demoraria de 18 a 19 anos para ter de novo o mesmo ciclo de Saros. 5 graus de Sagitário. Mas olhando esse eclipse, que mexeu muito com o mapa do Brasil, e vou falar por quê. Porque o Brasil, o mapa do Brasil em independência, tem a Lua Júpiter, tá? Eu vou olhar aqui direito para não errar, porque às vezes a gente fala assim, o grau, não é aquele grau, né? Muito bem, Lua Júpiter, vamos lá. Aonde está no mapa do Brasil independência? Brasil Independência nasceu em 7 de 9 de 1822, horário que eu considero 1608, foi feito por astrólogos muito conhecidos. Então, estava falando dessa Lua em conjunção com Júpiter, exatamente a 6 graus. Como aconteceu a alunação a 5 graus, pegou em cheio, tá? Lua, Júpiter do Brasil. E do lado oposto, Lilith. Só que a Lilith está a 8 graus de Sagitário. Então a influência é um pouquinho mais branda. Mas, se eu olhar os dois mapas e sobrepor um mapa ao outro, o que eu vou ver? A Lua, em astrologia mundial, tem um significado de povo. Povo, a maneira como as pessoas são, não como as pessoas se mostram, mas como as pessoas são. O brasileiro é otimista, ele tem fé, ele é um cara alegre, ele sempre acha que a fé vai tirar ele dos problemas, que as coisas vão melhorar. Mas essa alunação salientou também problemas importantes, problemas sérios, né? Problemas sérios que ocorrem no nosso povo, né? Que estão acontecendo, que nós estamos sentindo. O eixo é o eixo da comunicação, certo? Então, o eixo da comunicação, mas é eixo da justiça também, né? Porque do outro lado se do lado de cá tem Mercúrio,
Mercúrio também fala da maneira como nós pensamos e como nós nos expressamos. E do outro lado está o Sagitário, que é como julgamos os outros. Mas o Sagitário, ele não tem só essa prerrogativa. Tem uma prerrogativa também de nos fazer refletir sobre algo mais amplo. Qual é a projeção que nós queremos no nosso país? O que nós queremos alcançar, né? A lua cheia, né, que aconteceu nesse eixo, e o Sagitário, o lugar onde está o Sol, né, onde estava o Sol no dia 26, era Gêmeos. E a lua estava na oposição, portanto, iluminada pelo Sol, eclipsada pela sombra da Terra. Em alguns países foi mais forte, especialmente na América do Norte e também Ásia e África. Ásia e Oceânia, porque pegou também a Austrália. Isso provoca, especialmente nesses países, uma tomada de consciência. E talvez acirra também os ânimos entre o apontar o dedo para o outro, aquele que está errado, tá? Para o Brasil, né, eu vejo que nós estamos com o Saturno passando na primeira casa do Brasil, do país, e que ele nos leva a refletir sobre a coletividade, ou seja, que país nós queremos para nós. Isso é muito importante. Que país você quer construir para você? Porque a construção de um país, ou a reconstrução do país, que está sendo desmantelado, né, requer a colaboração de todos. Agora, eu fico às vezes muito triste, porque eu vejo as pessoas reclamando do governo. Quando era o Lula, era por causa da corrupção, por causa o Lula mandava dinheiro para os países da África ou para a Venezuela e às vezes esquecia de empregar esse dinheiro em fazer hospitais, né? Fizemos Copa do Mundo e esquecemos de fazer mais escolas. Então, os investimentos que não ocorreram, né, anteriormente, quando chegou outro governo, que na realidade foi um governo do não PT, né? A maioria das pessoas que eu conheço, eles simplesmente votaram pelo não PT. Poucos ideológicos, mas mais contra. Essa coisa do contra está muito acirrada, desmembrando as pessoas, as famílias, os amigos, as amizades. Não é esse o futuro do país, não é esse o Brasil que eu conheci. Você vai me dizer, você é mais velha, vive há muitos anos no Brasil, e eu tenho as lembranças de um país diferente. Verdade. Um país que me acolheu, que me deu muitas esperanças, muitas alegrias. Pensando nesse eixo e no fato de que no momento da lunação muitos planetas estavam na casa 12, nós salientamos isso, salientamos a pobreza, salientamos os hospitais, os assuntos das doenças, os assuntos dos indígenas, dos oprimidos, dos excluídos. Eu já vi gente reclamar porque as pessoas que estão na prisão estão recebendo vacina antes deles mesmo. Mas são seres humanos que fizeram erros e que estão pagando. Aliás, desculpem, mas nossas prisões brasileiras não são lugares de regeneração ou de reeducação de ninguém, né? Talvez também ali valeria uma enorme reforma judiciária. Mas o judiciário tem relação com o signo de Sagitário, onde estava essa lei. Mas a Lua foi eclipsada. Ou seja, os problemas materiais e os problemas de todo dia ficaram mais fortes. Nós precisamos desses problemas, ninguém está cuidando de nós. Essa que é a coisa que foi muito salientada nesse eclipse. Não esqueçam que eclipses acontecem sempre, isso é uma coisa astronômica. Eu costumo colocar no meu Facebook e replico assim as coisas que tem num aplicativo que chama Star Walk.
que é um aplicativo gratuito, inclusive, que te mostra o céu e fala astronomicamente dos fenômenos. Se depois a astrologia lhe confere um significado maior, mais espiritual, mais esotérico, por causa do conceito da reencarnação, da lei de causa e efeito, isso também é importante, né? Temos que pensar também que é um período onde nós podemos ter realmente problemas no mar, né? Porque casa 12 e águas, né? Nós estamos vendo um excesso de águas em Manaus, né? Olha esse eclipse ali que está provocando esse excesso, como há muito tempo não se via, né? É sempre assim, a gente aqui no Brasil tem sempre isso. O Júpiter, que está em conjunção com a Lua, faz as pessoas falar, eu nunca vi isso tão grande, né? Mas eu queria que o povo brasileiro resgatasse a fé, resgatasse o otimismo, porque na realidade a terra Brasília é uma terra muito abundante. A abundância que nos foi dada depende muito do empenho que nós teremos. E talvez justamente esse Saturno, né, que está 13 graus de aquário, eu tenho ascendente aquário, também estou com Saturno ali. Eu me julgo pelo meu comportamento. Se eu separo o lixo, hoje eu não tive vontade de jogar tudo. Não. O não fica enorme. Por quê? Porque se eu não faço isso no meu pequeno, naquilo que eu posso fazer ao meu redor, como eu vou exigir que os outros façam, né? Ainda vejo pessoas, eu estava lendo hoje, né, em voo internacional, onde a pessoa se recusou a usar a máscara, quer dizer, entra no avião, mas não é por ela que ela tem que fazer, é pelos outros. Se ela tiver com essa doença, né, essa Covid, ela vai contaminar outras pessoas dentro desse avião. Então, a nossa consciência não pode ser egoísta, não nesse momento, né? O mapa dessa semana, né, que é um mapa, eu analiso sempre, está lá no portal de autoconhecimento Somos Todos Um e no meu site astrosírios.com.br. Ainda estou falando desse movimento do dia 26, né, porque ela vai ficar presente. Mercúrio também, o que aconteceu essa semana? Várias coisas. Primeiro, Mercúrio entrou em retrogradação, tá? Dia 30, eu acho, até o dia 23 de junho, e Saturno vai retrogradar em Aquário também no dia 11 de outubro, é isso. E mais tarde nós teremos também Júpiter, quer dizer, não, no meio do ano, agora, junho, julho, agosto e setembro, teremos chance de revisar tudo, revisar nossas ações, nossos projetos, refazer, reanalisar, né? Todas as retrogradações, elas nos implicam isso, implicam em revisão, refazer, talvez repensar decisões que você já tinha tomado, que não servem mais, não são boas. O que eu falo aqui? Que normalmente essas luzinhas vermelhas, quando tem essa retrogradação, acende uma luz vermelha, né? E ele tem que seguir de alerta. Pare um momento, reflita. Mas qual é a área mais atingida? Gêmeos, Sagitário, portanto, reflita antes de julgar e antes de abrir a boca. Infelizmente, isso não está acontecendo. Tá todo mundo meio boca rota, fala qualquer coisa. Você não pode postar uma coisa sem que você seja xingado. Agora, você não quer ou você não gosta da atitude da tal pessoa, do posicionamento dessa pessoa, simplesmente ignora. Porque essa pessoa que emite sua opinião nas redes sociais não está falando de você especificamente, está falando no geral, emitindo sua opinião. Então você vai lá na sua rede, vai lá no seu perfil e emite a opinião que você tem. Isso se chama democracia e liberdade de expressão, tá? Isso nós devemos ter. Se depois, com isso, você julga, às vezes, uma pessoa que você... Puxa, ela era tão minha amiga, mas ela é contra. Ela tem outra opinião. Respeite.
respeite. Por quê? Porque eu acho que todos os opostos podem ser reconciliados. Né? Essa é uma das leis herméticas também. Né? É o Ouroboros que dá a volta, que come o rabo dele, se junta. Ou seja, todos nós devemos fazer um esforço para chegar no ponto do meio, no caminho do meio, aqui ó, no caminho do meio da cabala. Nem tanto de um lado, nem tanto do outro, para equilibrar a balança dos nossos julgamentos, tá? Temos alguma outra coisa, deixa eu ver, sim, revisar planos, projetos, tomar novas atitudes, revisão das nossas manifestações e das opiniões. Eu reparei que também essa alunação provocou muitas manifestações, né? Manifestações amplas, o povo, né? Lua, Júpiter, vai para a rua, vai contra, eu sou contra. Mas será que sabem muito bem contra o quê? Né? Todo mundo queria se vacinar. Vocês já perceberam que países muito menores, como a Bélgica, por exemplo, não sei se vocês conhecem, vai lá no Google ver, Bélgica, quantos milhões de habitantes tem? Eles tiveram problemas, tomaram decisões erradas. Mas não é por isso que os belgas estão lá na rua querendo enforcar o rei, né? Porque lá tem rei, ué, e primeiro-ministro. Aliás, se nós tivéssemos um regime parlamentarista, seria muito melhor. Por quê? A meu ver, a minha opinião. Porque você não estaria sacrificando o rei, você estaria sacrificando o primeiro-ministro. Mas, enfim, essas são coisas muito difíceis de serem mudadas, né? E o Brasil tem um presidente. Podíamos ter um rei. As revoluções francesas decapitaram os reis. Talvez a gente esteja exatamente pensando dessa forma. Mas já fizemos isso antes. Tivemos um presidente que se matou, o outro que renunciou, o outro que foi deposto. Vocês perceberam isso? Olhem para trás. Olhem para trás. Quando nós tivemos um período de tranquilidade, um período de crescimento, na realidade foi um período em que o nosso mapa, o mapa coletivo, estava favorável a esse conhecimento, a esse crescimento. E eu acho que o cosmo coloca a pessoa certa no lugar certo, ou seja, o momento astral atrai para si aquela pessoa que está lá para cumprir o destino coletivo. Se depois esse coitado que está lá, ele vai ser sacrificado ou não, isso vai depender do momento mundial, de toda essa configuração de como ela se mexe. E às vezes a pessoa não consegue sair do karma coletivo, porque ela o assumiu para si. Assumiu, quis. Você quis? Agora carrega, não é assim? Uma coisa que eu tô vendo também, e aí eu vou pôr aqui, não somente o mapa dessa semana, né, porque é muito importante ter o mapa da semana, mas alguma coisa sobre o Brasil que me fala sobre um período de... Sim, claro, o pessoal saiu na rua querendo mais auxílio, sim, mas eu tenho um filho que mora na Austrália, o auxílio dele também vai terminar. Ou seja, agora está na hora de vocês revisarem sua maneira de trabalhar e se sustentem, porque o governo não tem mais como sustentar vocês. E olha que lá praticamente não teve mortes como no Brasil, mas são outros países com um outro karma e com outra população, a quantidade de povo menor, tá certo? Mas nós temos muito mais potencial aqui no Brasil. O Brasil é rico, gente, é rico. A riqueza do Brasil bota o olhão desse tamanho de todos os outros povos. Nossa terra é rica. O Brasil tem a casa 4 em Touro. A riqueza do nosso solo, o agro, sim, mas também o minério, também as coisas que estão embaixo do nosso solo e que nos dão a nossa riqueza. Eu gostaria de ver o nosso país cumprindo sua missão. A missão de dar, primeiro, acolhimento a todos, o ascendente aquário.
aceitar as diversidades. Isso sempre ocorreu, né? Sempre ocorreu. O brasileiro sempre foi generoso, mas eu tenho certeza que na medida que a gente empobrece, o que tem começa a ter problemas, vamos dizer, não queremos o pessoal de fora, porque já temos problemas suficientes aqui, para que eles vêm para cá? E é uma coisa que nós já estamos vendo. Então, vamos pensar nisso, né, essa semana. Outra coisa é, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Então, se você quer emitir suas opiniões, ou você se junta com pessoas que pensam como você, ou você aceita de ouvir o outro para reconciliar as opiniões, se for possível, senão cada um fica com seu time de futebol, tá bom? E vamos tentar passar uma semana mais tranquila. Nós teremos uma oposição de Marte a Plutão. Vou fazer alguns outros videozinhos para explicar sobre isso essa semana, tá bom? Me siga aqui no meu canal, coloca ali o sino, tá? Você me ajuda, eu te ajudo. E agora eu vou falar um pouquinho, né, no outro videozinho, eu vou falar do tarô. Vamos ver o que o tarô me aconselha essa semana, me aconselha essa semana, tá bom? Namastê, fica com Deus, tente ter paz e perdão, faça muito Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Boa semana.